Graça e paz, igreja. Que hoje a gente possa estar dando continuidade ao estudo, né, da nossa escola dominical. A gente está na lição 10. Creio que hoje, com a graça de Deus, a gente consegue finalizar. E a gente possa se colocar de pé para a gente estar orando. Deus amado, Deus bendito, Deus santo, Deus poderoso, Pai, nesse finalzinho de tarde, princípio de noite, Senhor Deus, eu venho agradecer por cada irmão, cada irmã que está aqui presente. Pai amado, Pai querido, peço que o Teu Espírito Santo se faça presente, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, através do Teu ensino. Deus amado, Deus bendito, fala comigo, Pai, e me ajuda a passar para eles, Pai, da maneira que o Senhor falou. E que Deus santo, Deus poderoso, todos nós possamos estar aptos, Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa tarde, Pai. Que em nome de Jesus, essa oração que eu faço, agradecendo pelos irmãos que aqui se encontram, pelos que estão vindo pelo caminho. Deus santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos na lição 10. A lição 10... A minha página é 73, a de vocês deve ser outra, 57, né? A gente vai falar sobre os vasos, né? O nosso texto base é 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, que é o texto que a gente está trabalhando nessa lição. 2 Coríntios, capítulo 4, 7. Aí ele vem dizendo assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí aqui na nossa lição, Paulo usou esse texto como base. Aí ele vem dizendo, confiando os vasos frágeis. O que Paulo quis dizer? Quando Paulo, ele vem falando que nós somos vasos de barro, mas que nós contemos algo poderoso, uma essência muito grande. Assim, o que eu compreendi disso é que Paulo, ele faz praticamente um confronto, porque o vaso de barro, ele é completamente simples. Lógico que tem vasos que são mais bonitos, são mais complexos, né? Tem aqueles vasos de barro que são trabalhados mesmo, mas eu acredito que quando Paulo comparou a gente ao vaso de barro, ele comparou aquele bem simples, que se encontrava na casa de qualquer um, desde aquele que tivesse mais condições, até o mais humilde. Então ele diz que nós somos um vaso de barro contendo algo muito poderoso, que é, no caso, a essência da palavra do Senhor. Aí ele vem dizendo aqui no caderno, o vaso de barro pode ser uma referência a pequenas lamparinas, nas quais colocavam azeite para iluminação, encontrada nas casas do Oriente Antigo. Eram de baixo preço e se quebravam com facilidade. É o que eu havia acabado de falar para vocês. Mas aí, eu fiz aqui um comentário. Dentro do meu comentário, coloquei o seguinte: o ministério que nos foi confiado é que nós somos frágeis, somos simples, às vezes até sensíveis, mas carregamos algo poderoso dentro de nós, que é a palavra de Deus. Foi assim que eu coloquei. E o Senhor, quando Ele nos dá dons, nos dá talento, certamente a gente pode crer que tudo isso que o Senhor deu é para que seja usado para a obra dele. O Senhor não vai colocar um dom, um talento para mim usar comigo, mas Ele vai colocar um dom, um talento para que eu use para edificar a casa do Senhor, né? Assim como no momento. Agora, eu estou aqui no ensino, é algo que Deus está desenvolvendo em mim, para que eu seja um instrumento de edificação na vida de vocês. Assim, quando eles trouxer outra pessoa que vier aqui também espranar uma palavra no ensino, certamente essa pessoa está desenvolvendo o dom do ensino. Para edificar ela mesma? Para mostrar para os outros que ela é boa? Não, para compartilhar aquilo que o Senhor colocou dentro da palavra. Aí eu continuei. Sim, possuímos um tesouro, que é o Evangelho de Cristo, em um vaso de barro, que é os vasos mais simples e mais frágeis, que se encontra em qualquer lugar, né? Aí eu pensei assim comigo, quando o Senhor fala para a gente, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor, Ele não separa, tipo,
e de você que é altamente inteligente, ou e de você que é totalmente rico, ou que é mais assim, mais falante, mais aberto. Não, quando o Senhor fala o ide, ele fala o ide para todos aqueles que já receberam, levar para frente aquilo que recebeu, assim como pode acontecer com vocês hoje. Vocês hoje estão recebendo uma orientação, tipo, do que eu interpretei, do que Paulo falou sobre a gente ser vaso de barro. E lá na frente vocês podem chegar e fazer a mesma coisa, passar da forma que vocês entenderam o que eu falei sobre sermos vasos de barro. É mais ou menos nesse sentido. Aí, na lição, quando ele vem falando que os vasos, eles não se deixam destruir. O que quer dizer? Quando Paulo vem falando, dentro da lição, que a gente vai lá para o versículo 8 e 9 de 2 Coríntios 4, que são os versículos trabalhados, 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. No verso 8 e 9, ele vem dizendo o seguinte, que 2 Coríntios 4, 8 ao 9. Ele vem dizendo que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não somos desamparados, abatidos, mas não somos destruídos. Ou seja, o que Paulo vem falando aqui é como se Paulo dissesse que é um verdadeiro contraste, porque, tipo assim, embora o vaso seja de barro, por mais que o vaso seja pressionado, o vaso está sendo protegido pelo conteúdo que está dentro dele, que é a essência do Senhor. E isso é muito evidente na nossa vida, porque, assim, há momentos que a gente se sente, assim, verdadeiramente, assim, como se a gente estivesse contra a parede, né? Como se a gente estivesse sendo pressionado de todas as formas, de todo jeito, a gente está, tipo, sofrendo aflição, sofrendo tribulação, mas por mais triste ou por mais abatido que a gente esteja, a gente não deixa de crer que há um Deus conosco, né? E essa essência que o Espírito Santo coloca dentro da gente, que é crer que há um Senhor que caminha conosco, é que, eu posso até dizer que é o combustível que mantém a gente vivo, né? É como se fosse uma planta que necessitasse do sol ali para viver. Então, as coisas que o Senhor coloca dentro da gente, é o combustível que Ele dá. É o combustível que Ele dá para mim, dá para cada um que está aqui, para que a gente possa avançar. E em questão desse texto, desse versículo, eu até sinalizei aqui no meu, não dá para ver não, gente, mas eu sinalizei aqui no meu, e coloquei o seguinte, que apesar de nós passarmos por todas as angústias, por todas as dificuldades, é o poder de Deus que nos mantém em pé, ou seja, o conteúdo precioso dentro desse vaso. Aí eu coloquei aqui no meu caderno. Sim, precisamos abandonar a nós mesmos para deixar a gente ser entregue para podermos caminhar com Cristo. Porque quando o Senhor nos compara a um vaso de barro, Ele tem certeza que por mais simplicidade que tenhamos, nós vamos exalar a essência do Senhor. Que por mais simples que nós sejamos, por mais pequenos, nós ainda assim teremos a capacidade de exalar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Porque nós somos vasos frágeis, pequenos, porém, contendo algo valioso, que é a palavra da salvação. Aguentamos pressões físicas, emocionais e espirituais, mas tudo isso nos acaba nos deixando cada dia mais resistentes, porque se nós não tivermos a compreensão de que carregamos a essência de Cristo, certamente nós já seríamos um vaso quebrado, rachado, ou até mesmo um vaso sem utilidade nenhuma. Aí dentro da nossa lição, que está aqui no verso 3, Paulo ele vem falando sobre os vasos que são expostos. Página 73, o meu 73. No verso 3 diz o seguinte, vasos que são expostos. No texto, há uma comparação entre o sofrimento do servo de Deus e o padecimento de Jesus. Os dois primeiros versículos estão elaborados de forma paralela, de modo que a segunda frase contém finalidade da atitude apresentada à primeira. Quando eu li isso daqui, eu compreendi mais ou menos assim, que quando nós somos expostos ao perigo, quando nós somos expostos a algo que, às vezes algo que até mesmo está dentro da gente, mas a gente,
ou a gente não consegue compreender, ou a gente não consegue abandonar, a gente acaba sendo, de certa forma, sustentado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, eles vem nos firmando e nos sustentando para que a gente consiga sobreviver no meio dessa pressão. Aí ele vem dizendo o seguinte, que isso equivale ao que Cristo sofreu na cruz por nós. Pelo menos foi assim que eu compreendi, que esse sofrimento equivale ao sofrimento que Cristo sofreu. Porque, tipo, o Senhor Deus, ele se abandonou para que a gente pudesse estar aqui hoje. De certa forma, apóstolo Paulo, ele também precisou se abandonar, deixar de lado as coisas que ele fazia, passar a viver até mesmo uma realidade que não condizia com a condição dele. Porque se a gente for ler as cartas de Paulo, e se a gente for pesquisar sobre ele, a gente vai entender que apóstolo Paulo, tipo, ele era um cara bem acima da média. Ele, tipo, ele era perseguidor. Sim, ele era perseguidor, mas, tipo, ele era um cara que tinha estudo, o cara, ele tinha cidadania romana, o cara era praticamente um diplomata. E, tipo, era como se o cara deixou de ser um diplomata e é meio grosseiro, mas virou um morador de rua. Mas fez isso para que a palavra do Senhor chegasse até aqueles que moram na rua, entendeu? Porque quando ele conversava com as pessoas, ele tentava se encaixar na situação da pessoa. Tipo, se ele estivesse falando com alguém de alto nível, ele falava com pessoas no tom do alto nível. Alto nível, eu digo assim, nível de educação, de ensino. E quando ele falava com alguém mais humilde, ele já falava no nível daquela pessoa mais humilde. Era onde o pessoal falava que ele era, né, o pregador dos gentios. Ele levava as palavras para as pessoas que não eram judeu, que era mais simples, que era, né, os forasteiros, os estrangeiros, no caso. Aí Paulo vem dizendo que nós somos vasos expostos. Ou seja, essa comparação que ele fez é mais ou menos dizendo isso. A gente vai passar por coisas que Cristo passou para que a gente possa chegar e compreender o que Cristo deseja da gente. É mais ou menos, no caso, o abandono. É você se abandonar. Você se abandonar para que Cristo transpareça através de você. Quantas vezes a gente abre mão de algo que a gente gosta muito, ou de algo que a gente acha que é extremamente importante, quando a gente enxerga que Cristo é o nosso Salvador, que a gente precisa caminhar com Cristo e levar Cristo a sério. Quantas vezes a gente não deixa coisas que a gente nem queria deixar, mas aí a gente acaba deixando. Por quê? Porque a gente é, teoricamente, um vaso na mão do oleiro. O oleiro é Cristo, nós somos o vaso, e ele vai nos moldando e preenchendo. Quanto mais a gente se esvazia do que a gente era, do que a gente tinha, julgava ser importante, ele vem nos preenchendo daquilo que realmente tem importância. Aí é onde a gente vai sendo moldado segundo a semelhança de Cristo, aonde a gente se torna verdadeiramente aquele vaso carregando conteúdo precioso. Como eu já tinha dito antes, esse conteúdo precioso é para a gente compartilhar. Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa? Algum comentário? Tem certeza, gente? Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Aí, Paulo vem dizendo, né, sobre os vasos que são expostos. Aí, na primeira parte, ele diz isso. Aí, já na segunda parte, ele diz o seguinte. A primeira frase do versículo 10 afirma que os servos de Deus compartilharam da morte de Jesus, sempre. Isso pode significar que o sofrimento pelos quais passam, o que estão a serviço do Senhor. Ou seja, tipo, eu sempre falo antes para poder ler, mas é o que eu já tinha dito para vocês antes. Quando nós somos comparados ao sofrimento que o Senhor passou, através da visão de apóstolo Paulo, ele está dizendo que a gente está sendo moldado porque nós estamos a serviço de Cristo. Se a gente está a serviço de Cristo, a gente já não faz mais o que a gente quer, e nem do jeito que a gente quer. A gente faz da maneira que o Espírito Santo vem e coloca dentro da gente. A gente gostaria de fazer como queria? Às vezes sim, às vezes a gente faz, às vezes faz, mas se dá mal. Mas isso, né, acontece. A gente chega lá, reconhece que nós somos vaso, chega para o Senhor e Ele vem e molda a gente mais uma vez e põe mais um pouquinho do conteúdo precioso dele dentro da gente. Eu acredito, assim,
minha visão pequenina, que a nossa transformação diante do Senhor é gradativa. Porque eu acho que se o Senhor fizesse tudo o que tinha de fazer na gente numa vezada só, eu acho que a gente nem suportaria, né? Pelo menos é o que eu entendo. Alguém quer falar? Não, né? É mais ou menos assim que eu compreendo, que a nossa transformação é de forma gradual. Como ele diz mesmo na palavra, né? Que ele fala que nós somos transformados de glória em glória, né? E isso é algo verdadeiro, né? A palavra de Deus é uma palavra fiel e verdadeira sobre as nossas vidas. Aí ele continua dizendo, isso está lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, quando a gente termina aqui a frase, que os servos de Deus compartilham da morte de Jesus sempre. Isso pode significar que o sofrimento pelos quais passam estão a serviço de Cristo. São como experimentar constantemente a morte. Aí a gente vai lá em 1 Coríntios 15, 31, também fala isso em Romanos 8, 36. Eu vou abrir lá 1 Coríntios 15, 31, para a gente ver. 1 Coríntios 15, verso 31. Dia após dia morro e protesto, irmãos, pela glória que tem em vós, outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo está afirmando que a gente vai, tipo assim, gradativamente a gente vai deixando, né, o que era velho para trás, a gente vai abandonando, né, os velhos hábitos, os velhos costumes, até porque a própria palavra de Deus fala que não tem como você colocar o novo dentro do velho, né? Ou fica o novo, ou fica o velho. Tipo, não tem como ser mais ou menos de Deus, ou você não é, e acabou o assunto, né? Não tem meio termo. Com Cristo a gente não tem pela metade. Eu sou mais ou menos de Jesus. Não, você é de Jesus, você é do diabo, e acabou a conversa. Tem que ser taxativo, acabar a conversa aí, né? Então, é mais ou menos desse jeito que Paulo vem falando. Quando ele fala em Romanos, ele também fala de forma semelhante. Romanos 8:36, ele também fala a mesma palavra. Aí lá em Filipenses 3:10, também tem a mesma palavra. Aí, contudo, enquanto morremos a cada dia, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Aí eu fiz um comentário aqui. Sim, precisamos nos abandonar, deixar ser entregue à morte todos os dias, ser transformado todo dia, recebendo assim o caráter de Cristo e deixando para trás o caráter da nossa velha criatura. Aí vem vida eterna, salvação, só encontramos em Jesus. Aí por que a gente tem que abandonar a nossa vida antiga? Para que a gente viva uma vida com Cristo. Por que é necessário a gente lutar bravamente contra as nossas vontades, os nossos desejos? Para que a gente contenha esse conteúdo precioso que é a essência do Espírito Santo. Para quê? Para que nós alcançamos a salvação. Porque, afinal de contas, no final, o que tudo vai contar é a salvação. É a salvação da nossa alma. Aí vem dizendo. Aí eu viro a página. Aí eu falo sobre razões para não desanimar na distribuição do tesouro. Bom, Paulo, ele vem falando sobre esse tesouro. Esse tesouro é a essência do Espírito de Deus. Aí aqui no tópico 3, ele vem dando 1, 2, 3, 4 razões. 4 não, 5 razões. 4. 4 razões para que a gente não venha desanimar de distribuir o tesouro. Como assim desanimar? Tem horas que a gente desanima? Eu acho que sim. Quer ver só um exemplo? O Senhor fala que a gente contém algo precioso, que é o Evangelho. Aí, às vezes, você vai e fala de Deus para alguém. Mas aí essa pessoa, tipo assim, ela não dá muita ideia. Aí você volta lá e fala de novo. Aí a pessoa não te dá muita ideia. Aí você volta lá e fala pela terceira vez. A pessoa não te dá muita ideia. A gente, humanamente, a gente deixa para lá. Tipo, já falei 1, 2, 3. Se eu voltar lá, vai falar, chatona, né? Lá vem a chatona de novo. Não, mas, tipo, quando a gente faz isso, fisicamente, aos nossos olhos humanos, a gente não vê muito resultado. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Tipo, por mais que você tenha parecido ser um chato, você plantou a semente.
Você falou. Ah, pode ser que aquela pessoa nunca venha se converter. Tá, pode ser. Mas pode ser que aquela pessoa se converta e você não veja. É assim, só abrindo parênteses para mim dar um testemunho rapidinho. Eu, lá no serviço, quando eu trabalhava no mercado, eu conversava muito com uma menina. E, tipo assim, ela era desviada, tinha passado por uns negócios estranhos lá dentro da família dela. E ela ficou muito brava e não queria mais saber de igreja. Ela disse que ela não ia mais na igreja, eu não queria mais saber do assunto. Mas eu sempre conversava com ela e a gente sempre falava de Deus. A gente sempre falava de Deus. Né? Eu falava de Deus para ela falava de Deus comigo. Aí um dia ela pediu conta do mercado, foi embora. O esposo dela também foi embora de Resende, eles foram embora para outra cidade. Mas, tipo assim, a gente ainda continua conversando, a gente tem contato, e eu sempre vejo os status dela. Aí, uns tempos atrás, tipo, no final de 2023, alguma coisa assim, eu vendo os status dela, ela tinha postado um status numa célula. Aí, depois, ela postou um status dentro de um culto. Aí, agora, toda vez que eu abro o status dela, na cidade que ela mora, ela está participando do grupo de mulheres, está na sociedade de mulheres, ou seja, era uma pessoa que ficava toda estressada quando falava de Deus, porque ela já tinha passado por coisas que machucou ela, mas, tipo assim, quando a gente ia conversar, assim, não que eu sou boa, que eu sou melhor, nossa, coitado de mim, sou extremamente desagradável. Se não for Deus na minha vida, já era. Né? Não que eu sou, sou desagradável, gente, eu sei que eu sou. Né? Mas aí a gente falava, a gente conversava de tal maneira, tipo, que eu não pegava no pé dela, mas toda vez que ela vinha e me dava um corte, eu dava uma contrapartida. Ela, não, porque eu falei, não, Cris, mas não é assim, não. Não, mas por quê? Eu falei, não, Cris, mas tem igreja que é assim, é assada, é direitinho, levar a sério. Ela, não, por quê? Falei, não vou ficar debatendo com ela, né? Falei, vou conversar com ela de boa, senão daqui a pouco ela não vai nem querer falar comigo mais. Aí depois, com o tempo, eu vendo os status dela, eu vi, tipo, ela foi em uma célula, foi em outra célula, daqui a pouco, quando eu vi o último status dela, uns 10 dias atrás, ela estava lá na Sociedade de Mulheres, participando, ajudando a arrumar, ajudando a decorar o evento. Falei, caraca, ainda falei para o Davi. Falei, olha, Davi, essa aqui era minha colega, que eu falava de Jesus para ela. O Davi, tá. Falei, poxa vida. Falei, é como se a gente ficasse feliz, mas se a gente fica feliz, imagina Cristo. Sabendo que a gente teve essa iniciativa, que a gente rompeu essa barreira e foi à frente. E o que Paulo fala no ensino dele é exatamente isso. Ele fala que há razões para a gente não desanimar, são o seguinte: a primeira, a despeito das aflições, às quais Paulo já havia se referido, o presente texto expõe algumas razões para que o servo do Senhor continue o ministério da distribuição do tesouro, ou seja, o evangelho. Quais são as razões que Paulo põe? Primeiro, o sustento diário. O servo do Senhor se alimenta diariamente do espírito da fé, ou seja, nós temos que crer que o Senhor é o nosso Salvador. Porque se você não crê que Deus é o teu Salvador, como que você vai chegar e vai falar de Deus para outra pessoa, se você não tem a convicção disso? Você tem que ter a convicção de que você serve um Deus que te salva. Porque se você não tiver, você não consegue falar. Aí ele vem dizendo, aí vem, se alimenta diariamente pelo Espírito da fé. Paulo creu no Senhor, e as suas palavras nasceram dessa fé. Identifica-se com a fé dos salmistas, que disse lá no Salmo 116, 10. O cristão em que há fé genuína não consegue deixar de falar a verdade do Evangelho. Eu vou lá rapidinho no Salmo. Ou se alguém quiser abrir, pode abrir, tá? Salmo 116, 10. Salmo 116, verso 10. Alguém encontrou? Ah lá, está ali, ó, na telinha ali. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Como eu havia falado antes, se você não ter a certeza dentro de você de que você é salvo, você não consegue falar de Cristo. E assim, é um parênteses meu, tá? Um parênteses da Ana Kelly. Não está no estudo, não está na palavra. É algo que eu aprendi. Se você caminhar com Deus
duvidando da tua salvação, você pode ter certeza que isso é um prato que o inimigo usa para vacilar a tua fé. Porque quando você caminha com Cristo, você tem convicção da tua salvação. Porque, às vezes, a gente caminha e fica assim, mas eu não sei se eu vou ser salvo. Mas eu não sei se eu estou salvo. Mas eu não... Não. Isso, o próprio Tiago fala, que quando a gente é duvidoso, a gente é igual a onda do mar, a gente vai para um lado para o outro. E trazendo para cá, trocando em miúdos, quando você é duvidoso, você fica na mão de qualquer um, porque qualquer um pode te ter na mão. Porque a tua dúvida faz com que você seja algo fácil, tanto na mão de pessoas, quanto na mão do inimigo. Quer falar, Ivan? Tem certeza? Aí, continuando. A promessa a ser lembrada. A certeza da ressurreição já havia sido exposta para eles, os crentes em Corintos, quando lhe escreveu a primeira epístola, lá em 1 Coríntios, na primeira carta de 1 Coríntios 15, né, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre a certeza da ressurreição. É um dos motivos da gente não ter temor das palavras que Paulo havia falado. Aí, quais são os resultados? Os resultados, está lá no tópico 3, os resultados. Era firmado na inabalável esperança da ressurreição, ou seja, se Cristo ressuscitou, nós certamente, quando chegar naquele grande dia, nós ressuscitaremos com Ele, porque há a promessa da vinda de Cristo. Quando Cristo vai voltar? Nem eu sei, nem você sabe. Outra coisa, o bonitinho que chega e fala que Cristo vai voltar no dia 10 de fevereiro de 2060, ele está viajando, porque nem os anjos sabem quando Cristo vai voltar. A palavra dele diz que ninguém sabe quando ele vai voltar. Então, aquele que chegar e falar no TikTok, no YouTube, sei lá o quê, esses negócios aí que a gente fica vendo, que fica tem na nossa mente. Porque alguém disse que Jesus vai voltar no dia 29 de fevereiro de 2030. Pronto, aí o cara fica apavorado. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser conduzido pela palavra. Ele não falou para ninguém, muito menos para a pessoa que foi lá e teve um sonho de revelamento. Né? Às vezes a pessoa jantou demais, dormiu mal, já viu, né? Aí a gente vai lá e continua. Era firmada na fé inabalável a esperança da ressurreição, que o apóstolo continuava disposto a suportar dificuldades, e também porque sabia que o seu sofrimento gerava 2 resultados. O primeiro, o amor para com os que ouvem o evangelho e a glória de Deus. Lembra quando eu falei aqui do testemunho? De que eu ficava conversando com a menina sobre Deus, e a menina tinha aquela resistência, teoricamente eu nem sequer sabia, mas na verdade foi o amor à palavra de Deus que fez eu chegar até ela e ficar comentando. Mas automaticamente eu fui um instrumento para exaltar a glória do Senhor, né, para glorificar o nome de Deus, para que ela visse e compreendesse que o Senhor, ele é além de todas essas coisas, né? Aí Paulo vem dizendo, e essa renovação diária, lá no tópico 4, diz o seguinte: 2 razões pelo qual Paulo não desanimava, porque a grandeza do ministério que foi confiado. Está em 2 Coríntios 4, verso 1, bem lá no comecinho, né, do capítulo 4. Ele vem dizendo que, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aí a gente para, respira e pensa o seguinte: bom, se eu falo do Senhor, não é por mim, é através do Espírito Santo. Porque se eu falar por mim mesmo, não tem valor nenhum. Se a gente leva a palavra lá na frente, ou se a gente, até mesmo com a boca fechada, sem falar nada, a gente é um testemunho daquilo que Deus pode fazer, é pela infinita graça e misericórdia dele. Foi isso que Paulo deixou bem claro. Toda vez que Paulo falava nas suas cartas, ele fazia questão de explicar que ele, por ele mesmo, ele não era nada. O que ele fazia era através do Espírito de Deus. E isso é algo que a gente também tem que ter bem firmado dentro da gente. Nós, por nós mesmos, nós não somos, nós não conseguimos, porque o Senhor disse que Ele é a videira e nós somos o ramos. Nós temos que estar enxertados nele
porque se a gente não estiver enxertado nele, a gente não consegue alcançar o objetivo. E ele disse que sem ele, nós nada podemos fazer. Então, a gente não pode se esquecer disso, que todo esse tesouro que contém dentro do vaso de barro é sustentado pelo Espírito de Deus, porque o vaso, ele é simples, ele é frágil, ele é sensível, mas a resistência vem do conteúdo que está dentro. A gente não pode esquecer disso. Aí continua dizendo, o fato de, embora as aflições que afetam o homem interior se renova a cada dia. O interior é o coração, o centro da pessoa, a fonte da sua vontade, das suas emoções, pensamentos e afetos. Se, por um lado, o processo da corrupção física está sempre em processo, por outro lado, o homem interior experimenta a renovação espiritual pela ação do Espírito, que permite prosseguir mesmo diante de todas as adversidades. Aí, em Efésios 3, verso 14 ao 19, fala sobre isso, né? Depois, se caso vocês quiserem ler, vocês podem ler. Trocando em miúdos, Paulo ele quis dizer o seguinte, o nosso ânimo vem do Espírito Santo. A gente pode estar cansado, a gente pode estar sofrendo, a gente pode estar desanimado, a gente pode estar com várias coisas, mas se você chegar diante do Senhor e pedir para que Ele te traga um renovo, o Senhor, Ele vem e te renova, né? É algo que tem acontecido comigo. Eu tenho pedido que Deus venha, dia após dia, me renovar, me restaurar, me fazer estar mais sensível ao que Ele tem a falar, ao que Ele tem a mostrar. E isso parte da gente. Assim como parte da gente, a gente se abandonar, mortificar a nossa carne, para que a gente seja um vaso cheio do poder de Deus, também parte da gente chegar até o Senhor e pedir, para que o Senhor renove as nossas forças, para que o Senhor nos fortaleça. Tipo, é a gente que tem que pedir. Porque eu acredito, tá? É só o que eu acredito, que quando você abre a tua boca e você declara, você quebra várias barreiras, porque a partir do momento que você fala, você quebra a barreira do medo, você quebra a barreira do orgulho, você quebra a barreira da soberba, você permite que coisas que estavam tentando tomar o lugar do Espírito de Deus sejam afastadas da sua vida. Ou seja, você cada dia mais vai permitir que você, sendo um vaso na mão de Deus, você vai sendo enchido cada dia mais pela presença do Espírito Santo. E isso compete a gente buscar, compete a gente pedir. Bênção de Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Esse tópico é tão interessante porque na nossa caminhada cristã, não é um belo dia não, são vários dias que a gente se pergunta e muitas vezes até declara, até anuncia que não está suportando. Não está suportando, não está aguentando, né? Mas é muito importante, nesse culto racional, como a nossa irmã estava citando, além de nós clamarmos o Espírito Santo, ter sim, estar firmado e confiado naquilo que Deus nos deu, por isso precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e entender que a cada dia o seu mal e a força se renova. Então, por exemplo, o dia de culto hoje, 16 de março, hoje talvez a sua força está fraca, você está cansado, a força já se foi, e muitas das vezes você quer atribuir toda a trajetória que você tem só no cansaço de hoje. Então, ele até fala aqui, o homem interior se renova a cada dia. Então, hoje, talvez a fraqueza de hoje não pode impedir a caminhada de amanhã. Então, hoje eu estou me sentindo fraco. Hoje eu estou clamando ao Senhor que me sustente. Glória a Deus.
mas não tome nenhuma decisão num dia cansado, tá? Nós estamos falando isso, se você estiver com a mente cheia, a mente cansada, você fala coisas e toma decisões, provavelmente vai ser algo que você vai se arrepender, amém? Então é importante a gente estar focado no alvo, olhando para a excelência daquilo que Deus colocou, observando o conteúdo que você carrega e tomando as decisões com a mente descansada, tá? Para a caminhada cristã aí que nós estamos seguindo, amém? Amém. Aí, continuando aqui, o tópico 5, ele diz o seguinte: o valor incomparável da glória eterna. A última razão para o servo do Senhor continuar no ministério é a comparação de fazer entre o que é temporal e o que é eterno. A tribulação é leve e momentânea, tá? Em 2 Coríntios 4, verso 17. Em certo sentido, a tribulação de Paulo não tinha nada de leve nem de momentânea. Aqui, quando ele fala sobre a tribulação, ele fala sobre as nossas dificuldades. Mas se a gente for olhar dentro do texto lá de 2 Coríntios 4, 17, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele passou, tipo assim, por coisas muito, muito mais difíceis do que a gente, né? O período que ele viveu foi um período, assim, onde, até mesmo para levar o evangelho, já era um período mais complicado, mais difícil. Hoje não, hoje a gente já tem uma certa facilidade, né? Que a gente tem rede social, tem essa coisa toda, tipo, mas Paulo, ele tinha que fazer, né, aquela coisa do boca a boca, ir falando, ensinando, e administrando, e tomando conta, né, ele era sempre perseguido, e alguém queria matar, e alguém queria, era a cobra que mordia, era um monte de treta que acontecia com ele lá. Mas, mesmo assim, em momento algum, ele desanimou, porque ele sabia que ele tinha algo maior a alcançar. É onde eu falei para vocês, em questão da salvação. Aí ele vem dizendo, representando um fardo pesado e incômodo, constante no seu ministério. Entretanto, ser comparado com o eterno peso de glória, reservado ao servo de Deus. A sua aflição nada pesava, era passageira. Como havia dito, gente, quando a gente está passando assim, por algumas dificuldades, algumas coisas, a gente tende a ficar assim, meio desanimado, né? A gente começa a pensar, né? Vale a pena? Vale a pena, porque quando você caminha com Cristo, tudo tem valor, né? O seu esforço não é em vão, a sua caminhada não é em vão. É como assim, né? É uma coisa até grosseira de se comparar, mas se você for trazer para a nossa realidade, quando Paulo fala do peso da glória eterna, é mais ou menos assim, você está caminhando longas distâncias, tipo, vamos supor, deixa eu fazer uma comparação assim, bem simples. Você está com uma bolsa de compra. Poxa vida, a bolsa de compra é uma bênção, você está colocando alimento na sua casa, na sua mesa. Mas aí, tipo, você vem andando distância longa, com o sol quente, aí, tipo, você já começa a ficar meio fadigado, né? Há alguns que vão até mesmo reclamar, poxa, mas o sol está tão quente, mas a bolsa está tão pesada. Ou tipo, aquilo que era para ser suave começa a se tornar um peso. Mas aí quando você chegou dentro de casa, que você botou a compra na mesa, você, ai, que glória, que bênção, minhas compras, meu alimento. E com Paulo era mais ou menos desse jeito, né? Ele caminhava a distâncias longas, ele ia a lugares onde, tipo, o pessoal nem ia muito com a cara dele, mas ele não queria nem saber. Ele sabia qual era a função dele, sabia qual era a missão dele, e ele chegava lá e entregava o que tinha de entregar, entregava a palavra. Ele fazia questão de deixar bem claro que não era por ele, mas era por Cristo, que aquilo que ele estava fazendo era para levar a palavra da salvação para mais pessoas, porque ele tinha plena certeza de que ele, em determinado momento, ele receberia a recompensa dele. E hoje, a gente tem que ter essa certeza, porque muitas das vezes a gente desanima porque a gente acaba focando no alvo errado, né? A gente foca no alvo errado. É mais ou menos assim, porque, né,
eu sou, né, sou na igreja, eu sou de Deus, eu caminho, e tipo, ai, mas porque nada está dando certo, aí eu vou parar. Aí, tipo assim, é como se o primeiro entrave que veio, você esquecesse de tudo que Cristo fez para que você estivesse aqui. Ou tipo, eu faço tudo direitinho, eu ando na risca, eu participo das atividades, mas, poxa vida, aquilo que eu tenho pedido, né, com o Senhor não tem me dado, e eu oro de dia, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, e não recebo resposta. Eu acredito assim, o que Deus tem para nos entregar, no momento certo, Ele vai nos entregar, em questão assim de bênçãos, em questão de vitória, na hora certa, o Senhor vai entregar para a gente. Eu até acredito que isso daí seja um bônus que Deus dá para a gente, porque quando a gente aceita Cristo, a gente já está com o pé lá na salvação, e esse que é o foco mais importante, mas a gente acaba desfocando a nossa visão fica focada em coisas que não tem tanta necessidade, né? Aí a gente acaba perdendo o foco daquilo que é importante. E Paulo, se ele fosse olhar pelo ângulo dele, ele não fazia nem mais nada. Poxa vida, o cara foi assaltado, o navio naufragou, a cobra mordeu, o pessoal cuspiu, desconfiaram dele, os próprios discípulos já começaram a fazer treta com ele. Tipo, mas ele é discípulo mesmo, mas ele vai caminhar com a gente mesmo? O cara era praticamente um espião, né? O que ele veio fazer aqui no nosso meio? E Paulo ele não se intimidou, porque ele tinha convicção. É onde eu falo que a gente tem que ter a plena certeza do que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para quê? Deus nos chamou para que a gente, através do Espírito Santo, levasse esse conteúdo tão precioso que é a palavra da salvação. A palavra da salvação tem que estar na minha boca e na boca de qualquer um que está aí. Não necessariamente na boca de quem só vem aqui pregar, de quem só está aqui em cima do altar. Não, nós temos que caminhar dia após dia, buscando sempre estar na vontade de Deus, para que a gente possa compartilhar a palavra da salvação aonde a gente estiver. Aí Paulo ele vem dizendo que, apesar de comparar Paulo e concluir o interno peso de glória, o que Paulo fazia era algo que não tinha muita... Se a gente for parar para ver, não tinha nexo. Porque Paulo, ele era um homem que ele falava de coisas assim que... coisas que eram tão profundas, ele falava de uma forma muito simples. Quando ele estava com as pessoas simples, ele falava de forma simples. Quando ele estava com as pessoas mais estudadas, ele falava de forma mais estudadas. Mas, em todo momento, ele não tirava Cristo do centro da palavra dele. Cristo era o motivo. E ele falava, nós vamos passar por perseguição, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Cristo já falou que tudo isso ia acontecer com a gente. Mas, no final, a nossa salvação está ali. Então, é onde a gente tem que estar centrado naquilo que Deus deseja. Nós temos que olhar para a gente e compreender que a gente é um agente que recebe e derrama, mas a gente recebe o quê? A palavra de Deus. Só que para receber, a gente tem que buscar, porque se a gente não buscar, a gente pode derramar qualquer coisa em cima do outro, qualquer coisa que não venha da parte do Senhor. Aí Deus vem dizendo, por causa do valor incomparável da glória que está para ser revelada aos fiéis, não deve se considerar como alvo de existência as coisas visíveis. Lembra quando eu falei da gente botar o nosso olho em um lugar errado? A gente achar que a gente está caminhando porque a gente precisa ter uma vida bacana, porque a gente precisa ter um casamento legal. Lógico, a partir do momento que você caminha com Cristo, tudo isso aí ele põe no lugar. Aí, como eu disse, é como se fosse um bônus. Mas o mais importante é você saber que lá na frente, você não desistindo, como Paulo fala sobre o atleta de Cristo, sobre o atleta que corre, e no final ele ganha a recompensa dele, que nós receberemos a nossa recompensa. Aí, no finalzinho, vem falando a conclusão. A conclusão diz o seguinte, que tesouros levamos conosco? Mas não para guardar, e sim para distribuir. É tudo aquilo que eu tinha falado no começo. Entretanto, temos que cuidar para distribuir o Evangelho de maneira clara, honesta e sincera. O que significa isso? A gente vai reler lá o versículo 2. E considera o modo de pregação, o Evangelho, os falsos ministros daquele tempo,
Se a gente for lá no versículo 2, Paulo vai falar para a gente tomar cuidado. Lá em 2 Coríntios 4, 2, Paulo vem dizendo que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, com os caras que pregavam de acordo com o que eles queriam que as pessoas fizessem. E isso é algo muito sério, algo muito importante. Quando eu tinha falado para vocês no começo, sobre a gente ter a certeza de que a gente é um tesouro, é um vaso frágil, mas tendo o tesouro de Cristo, era isso que Paulo queria dizer. Quando eu li isso tudo aqui, eu fiz uma conclusão pequenininha. A minha conclusão que eu fiz aqui no meu caderno, ela diz o seguinte: o Senhor nos comissionou uma missão, o qual é de grande honra e valor, levar o seu evangelho, a sua palavra de salvação ao mundo. O Senhor nos convidou para ser um agente transformador, porque isso é um privilégio que o Senhor nos deu, quando Ele foi para a cruz, derramou o teu sangue, morreu e ressuscitou. Ele nos convidou a viver com Ele uma vida transformada. Portanto, receba esse convite. Receba o convite de levar a palavra da salvação. Se abandone a cada dia, mortifique a tua carne, seja uma pessoa que consiga matar a sua natureza humana, para que você consiga viver a natureza de Cristo e consiga espalhar para os outros aquilo que Cristo tem. Aí foi isso que eu coloquei na minha anotação aqui que eu fiz. Né? Que aí eu fiz, né? Nós somos um vaso de barro, sensíveis, mas carregando algo muito precioso. Mas quando nós aceitamos o convite, nós sim, nós nos deixamos ser usados e florescemos e frutificamos aonde quer que o Senhor nos leva. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu fiz entender da maneira que eu compreendi, né? Toda vez que eu chego aqui, eu tento passar da melhor forma aquilo que eu compreendi. Né? Não sei se eu consegui me fazer clara nesse momento, mas que vocês também possam estar lendo, né? Possam estar terminando, lendo a lição em casa, né? A lição já foi finalizada. E toda vez que vocês sentirem o desejo de reler de novo, mesmo a lição que já foi dada, pode ler, gente, porque isso é algo que enriquece. Né? Quando você pega a matéria e lê e estuda, a cada dia Deus vai ministrando de uma forma diferente no coração da gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus abençoe vocês.